Graça e a paz de Cristo, da parte de Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, igreja? Eu fico feliz quando o pastor me chama de menino, porque eu me sinto mais novo do que eu sou. Essa barba engana, inclusive tem uma criança aqui na igreja que está me chamando de vovô. Então, quando vem um elogio desse tipo, a gente tem que valorizar. Valorize os elogios que você recebe, viu, irmão? Porque eles são preciosos. Quando o pastor falava que orava com os olhos fechados, pastor, eu imaginei assim, poxa, a parte mais bonita dele ele não oferece naquele momento, né? Eu também tenho essa dificuldade, uma piscina no meio de uma favela, mas a gente vai sobrevivendo. Se você puder, fica de pé comigo nessa noite e abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. E nessa noite é noite de Jesus fazer algo novo. Essa é uma noite de Jesus tirar pessoas do deserto, do Espírito Santo conduzir pessoas que estão passando por lutas, aflições e dificuldades, do deserto da solidão para o seio do povo de Deus, para a mesa da intimidade e da comunhão dos santos. Lucas capítulo 4, versículo a partir do 1. A tentação de Jesus Cristo. Meu Deus. A igreja achou? Diga amém. Quem não achou, diga assim: amanhã estarei no Atos 29. Amém? Ou no Start para líderes. Venha, você é nosso convidado para aprender mais da palavra do Senhor toda segunda-feira. Lucas capítulo 4, versículo de número 1 até o 14 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Versículo 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Os dois últimos versículos dessa leitura. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus à Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Você pode sentar. Vou perguntar, você glorifica ao Senhor. Quem conhece a história de Jesus aqui? Poucas pessoas parecem, né? A gente está na Cristal Tema, estamos ensinando o quê? O Alcorão aqui, não, né? Quantos aqui conhecem a história de Jesus? Glória a Deus, amém. É a história do teu pai. É a história de alguém que quer ter um relacionamento lindo contigo. É a história que mudou a minha vida, como relatado pelo nosso pastor agora há pouco. Mas é a história que tem mudado a vida de pessoas nos últimos 2000 anos. É a pessoa que mudou a realidade da tua vida. E é sobre esse Jesus que tem o poder para nos conduzir para os momentos de deserto, mas também de nos tirar através do seu Espírito do deserto,
que a gente quer aprofundar e falar nessa noite. Mas existe um outro personagem na história que entrou em desuso e parece que as igrejas hoje têm um certo receio de falar, o diabo. O pessoal fala, tem até medo de falar o nome, diabo. O nome dele é esse, o enganador, Satanás, o pai da mentira. E tem lugares que pararam de falar sobre essa realidade. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, Jesus falou muito mais vezes do inferno do que do céu. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque é uma realidade verdadeira. Porém, aqui está um povo que tem a certeza que o inferno e o diabo de fato existem, mas decidiram viver diante do altar do Senhor, porque tem a sua esperança depositada em viver nas coisas posteriores e que estão preparadas desde o início de todas as coisas, que é um céu de glória reservado para mim e para você. Então, se existe esse céu e nós iremos para lá, de glória a Deus. Existe um céu e nós iremos para lá, glória a Deus. Aleluias, irmão. Também existe um inferno. E a gente vai fazer de tudo, meu irmão Rafael, para saquear quem está no caminho, indo para lá e trazer para o lado de cá, porque é do lado de cá onde Jesus quer que as pessoas estejam. E nesse lado de cá a gente vai cuidar, vai tratar, vai ajudar a pessoa a sair do deserto e encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, o verdadeiro alimento é Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer um contexto rapidinho sobre a história desse Jesus que você disse que conhece. Jesus nasceu, o verbo se fez carne, conforme está escrito lá no Evangelho de João, e habitou no meio da terra, habitou no meio do seu povo. E durante alguns anos da vida de Jesus foi crescendo, e o último relato da fase de infância e juventude de Jesus tinha aproximadamente 12 anos. Jesus estava ensinando no templo, e os mestres e doutores da lei estavam espantados com as maravilhas e o conhecimento. Afinal de contas, o menino crescia em graça, em conhecimento e em estatura. Aí depois há um hiato de quase 18 anos, até que Jesus se submete à autoridade espiritual que existia sobre a vida de João Batista. Ele decide descer as águas, e naquele momento maravilhoso em que Jesus desce as águas no Rio Jordão, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo se manifestou como se fosse uma pomba, e do céu bradou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É o meu filho que eu amo tanto, que eu entreguei pela humanidade, e eu tenho muito prazer em tudo que ele faz. Esse é um breve relato do contexto histórico. E o que é que nos ensinam quando a gente está no início da nossa fé? É que o primeiro milagre ou primeira manifestação do ministério de Jesus, que começa depois desse ato de 18 anos, é um milagre. O milagre das bodas de os milagres das bodas de Caná, que é aquele milagre em que Jesus transforma a água em vinho. Porém, o ministério de Jesus, que começou debaixo da tutela espiritual de João Batista, não iniciou imediatamente com um milagre. Antes de exercer um milagre, a palavra do Senhor diz que Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, foi conduzido por esse mesmo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. A gente começa um plano, a gente traça um sonho, a gente traça uma perspectiva, a gente traça objetivos na nossa vida, só que ao invés de ver os resultados de maneira imediata, de ver os milagres acontecerem imediatamente após o início de um plano traçado, a gente já é conduzido para um deserto.
Porém, meu amado, quando a gente é conduzido para o deserto, na realidade Deus está pondo em prática o seu propósito de pavimentar o terreno para te preparar para a vitória. Deixa eu falar de novo para ver se você entende melhor. Quando você tem a perspectiva de gerar frutos na tua mente, pode ser que você não veja imediatamente o fruto acontecer, um milagre acontecer. Você pode até ser conduzido como Jesus foi para o deserto, mas saiba que se você está no deserto, lá o Espírito Santo de Deus também estará. Logo você não estará só. Esse caminho que é preparado, esse caminho que é pavimentado, é o caminho que te levará até a glória e o milagre. A vitória só virá se a luta acontecer. Não há vitória na vida do cristão se não houver luta. Nada na vida do cristão é conquistado de maneira fácil. Ou você acha, minha irmã Érica, que as coisas foram fáceis na sua vida? Foram fáceis? De forma alguma. Mas cada dificuldade que eu e você enfrenta na realidade é como se fosse uma escada nos preparando para elevarmos para um degrau mais alto. E esse degrau mais alto é o degrau da prosperidade. Esse degrau mais alto é o degrau da alegria, da felicidade plena. Mas também é o degrau que nos levará à intimidade cada vez maior com o nosso Deus. Porque no frigir dos ovos, o que importa mais para o nosso Deus não é apenas nos fazer prosperar materialmente, mas podermos ter a liberdade de sentarmos em sua mesa, vivendo uma vida de santidade, e Ele dizer assim: Ele pode sentar, porque Ele é meu filho, porque Ele passou pelo deserto, porque Ele passou pela dificuldade, e a dificuldade preparou a sua vida para chegar até o aqui e o agora. Jesus é preparado então e conduzido para o deserto. E logo no primeiro versículo desse capítulo tem dois grandes ensinamentos, amados irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do... Participe comigo da pregação, amém? Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não nos isenta de passar por problemas. Jesus cheio, repleto do Espírito Santo de Deus, vai ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Sabe por que o diabo ele tenta a pessoa? É porque ela é cheia do Espírito Santo. Sabe por que você está passando por algum problema, alguma tentação? Sabe por que você está passando por alguma dificuldade? Ou alguma cilada está sendo armada pelo inimigo para que você caia? É porque você tem incomodado o inferno. E não há uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo que não incomode o diabo e o inferno. O plano dele é que a gente seja vazio do Espírito e cheio do nosso próprio eu. Mas glórias a Deus que aqui tem uma igreja que se esvazia de si e se enche do Espírito Santo. Parafraseando aquilo que João Batista diz: olha, que ele cresça e que eu diminua. E quando a gente diminui, meu amado, aí abre o espaço para o operar do Espírito. A gente começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. As pedras vão ser atiradas, as ciladas vão ser armadas, as arapucas vão ser colocadas nos seus lugares, mas eu vou passando no meio da arapuca, opa, essa daqui eu não vou cair, essa daqui eu já estou preparado, porque eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não me vanglorio por causa disso. Eu digo que se eu vencer, toda a glória é somente dele. Ele me dá a força para vencer no momento certo, me enche com o seu Espírito, me enche com a sua glória, para me preparar para a vitória quando o diabo vier. E deixa eu te falar, o diabo vai vir. E nessa hora não tem glória a Deus. Nessa hora eu sei que não tem, é normal. Mas na hora que ele vier, meu amado, a palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente está preparado com a armadura que está escrita lá em Efésios: capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do Evangelho, com a espada que significa também a pregação do Evangelho, com o escudo da fé.
E o diabo que acha que é aquele que ataca, na realidade, o diabo é aquele que defende. Deixa eu repetir para você, para ficar mais claro para você. O diabo acha que ele ataca, mas a realidade ele tem é que se defender. Porque a palavra de Deus diz assim, olha. Toda porta ou toda obra forjada contra ti, e as portas do inferno não prevalecerão. Porta é questão de defesa. Quando se abre um portal numa cidade, é para que ela possa se defender. Eu estava assistindo O Senhor dos Anéis esse dia, e era mais ou menos isso que acontecia em Aragorn. Né? Os irmãos já assistiram O Senhor dos Anéis aqui? Não, né? Era cada portal maravilhoso. Porta é defesa. Você está atacando o diabo. O diabo acha que é você que é a vítima, mas na realidade, quem está acusando ele, ei, você é derrotado. Ei, Jesus já venceu na cruz do Calvário a minha vitória, e eu não vou permitir que você me acuse. Você pode até querer jogar de volta para mim, mas sou eu que vou me posicionar e vou saquear o inferno. Você se posiciona no modo ataque. Hoje eu vou usar muito cultura pop. Sabe Yu-Gi-Oh? Não, os irmãos conhecem Yu-Gi-Oh! Não é possível. Eu boto minha carta em modo de ataque. Eu boto minha carta não no modo de defesa. Porque o diabo ele pode tentar o que ele quiser. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Deixa ele vir atacar. Eu não brinco com ele porque eu sei que ele tem algum poder. Mas todo o poder é do Senhor Jesus. Ele tem, olha, algum poder. Mas todo o poder, diga comigo, todo o poder para eu vencer vem de Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Você permite que eu use cultura pop? Porque senão eu vou me empolgar, falar de Star Wars, falar da força. A força está sobre ti. Olha que negócio bonito, né? Vamos continuar, amados irmãos. Ainda no primeiro versículo, a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido pelo diabo até o deserto. Sim ou não? Vou repetir a pergunta. A palavra de Deus lá no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas diz que o diabo conduziu Jesus para o deserto, sim ou não? De forma alguma, quem conduziu foi o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O Espírito leva a gente para onde a gente quer. Para onde Ele quer, perdão. Permita-se assim como Jesus se permitiu, ser conduzido em todas as suas decisões e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que Ele me conduza para o deserto, mesmo que Ele me conduza para o local da solidão, mesmo que Ele me conduza para o local da sequidão, mesmo que Ele me conduza para o local dos extremos, que é extremamente quente de manhã e extremamente gelado à tarde, mesmo que Ele nos conduza para o momento de dificuldade, ainda assim foi Ele que conduziu, e se Ele conduziu, Ele se responsabiliza. Se Ele te levou, é porque você está apenas de carona nos braços do Pai. Sabe a cadeirinha do vovô, ó? É o Espírito Santo te levando lá. E você é só o passageiro. Me leva, Jesus. Me leva, Senhor. Me leva para onde Tu quiseres. Se for para o meio do deserto, se for no meio onde tem os animais peçonhentos, se for no momento em que nada nem ninguém vai estar lá para me ajudar, eu sei que eu não estarei só, porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e Ele jamais se aparta de dentro do teu coração. Toca no teu coração e diz assim: Ele está aqui. Aí toca na tua mente agora e diz assim: Ele está aqui também. Porque não adianta nada achar que Jesus é cardiologista, vai mudar o coração, porque Ele não vai fazer apenas isso. Ele vai mudar o teu caráter inteiro. Ele vai mudar a tua vida toda, começando pela tua alma, que é o teu raciocínio, que é a tua mente. E onde você for, Jesus estará com você. Que é o exemplo que eu sempre uso. Você vai para o Pelópolis de Silveira. Pense numa alegoria do inferno. Não é o inferno. Tem um cantor que diz, o inferno é aqui, ele não sabe nem o que está cantando. Porque o inferno não é nada daqui. Lá é muito pior, a realidade é muito mais difícil.
Mas pense você no Pelópidas Silveira, o lugar mais inóspito de Paulista. Eu acredito que seja. Mas está lá todo dia, 4:30 da manhã, meu irmão Marcelo, cobrador de ônibus. E quando Marcelo pisa no Pelópidas, Jesus pisa também junto com ele. E quando você pisa no teu trabalho, Jesus pisa junto contigo. E quando você pisa na tua casa, Jesus vai junto contigo. Sabia que Jesus até na igreja vem? Até na igreja Jesus vem. Que coisa séria, né? É uma coisa séria. Quando a gente passa desse portão aí, a intimidade com o nosso Deus é tão grande que Ele quer ir junto conosco, de carona. E se você for de Uber, Ele vai contigo. Se você for a pé, Ele vai contigo. Se você chegar na sua casa e tirar apenas os sapatos e as meias, Ele vai estar contigo. Se você chegar na tua casa e ir diretamente deitar, que é mais ou menos o que eu faço, e eu não posso mentir e dizer que hoje eu vou ter que tomar banho, né? Ele vai contigo. Até no banheiro Jesus vai contigo, porque Ele é onipresente. Ele quer estar contigo. Fala isso para quem está do teu lado. Ele quer estar contigo. Se ele entendeu, ele glorifica agora. Ele quer estar. Olha o desejo de Jesus. Ele quer estar contigo. Não é opcional. Ele quer habitar no teu coração, fazer maravilha. Eis que estou à porta e aquele que ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus entrando na tua casa, Jesus entrando no teu trabalho, Jesus entrando na vida do teu esposo, Jesus entrando na vida do teu filho que está afundado na droga, Jesus entrando na vida de tudo que você colocar a mão. Chama Jesus para ir contigo. E permita-se ser conduzido pelo Espírito, porque se até Jesus permitiu-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, meu amado, eu como um pequeno Cristo, que é o que a palavra cristão significa, eu vou deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida. Levanta a tua mão e diz assim comigo: eu vou deixar o Espírito Santo conduzir totalmente a minha vida. Só quem tem deixado já Jesus fazer isso, dê glória a Deus. Eu já tenho deixado, você deixa mais ainda agora. Deixe mais ainda. E aí, enfim, vem o momento da tentação. O diabo, no momento de fragilidade de Jesus, afinal de contas eram 40 dias e 40 noites possivelmente, de Jesus no deserto. Ele aparece para Jesus e começa a tentar Jesus. Aí às vezes a gente se pergunta: tentação de jeito nenhum. Opa, olha, eu ser tentado? Jesus foi. Quem sou eu e quem é você para não ser? Sabe quem sou eu e quem é você? Para ser tentado, somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele só permite que a gente enfrente uma tentação até onde dá para suportar. Se Ele coloca para que a gente seja tentado, é porque Ele sabe que a gente vai vencer. Lembra da vida de Jó? Quem lembra de Jó aqui? Teve alguém no mundo que sofreu mais que Jó? Possivelmente não. Possivelmente não. Perdeu casa, amigos, familiares, perdeu tudo que tinha, cheio de creca na pele. O homem se coçava com um caco de telha. Imagine você aí na sua... E o caco de telha naquela época era mais ou menos o que é hoje mesmo, barro, coçando com um caco de telha. Mas Jó no final da sua vida diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Então não tenho motivos para cair na tentação. Ela virá, mas eu irei vencer, porque quem está comigo é maior do que o que está no mundo. A primeira tentação do diabo é: se tu és Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Tem 3 tentações aí. 3 tentações. Se tu és Deus, já é uma. O diabo colocou a dúvida. O diabo, ele não é apenas o pai da mentira, ele também é o pai da dúvida. Sabia que tem gente dentro da igreja dizendo: aceitou Jesus, Gilson, vive uma vida de santidade, é um crente legítimo, que peca, mas que se arrepende, mas que diz assim: será mesmo que eu vou para o céu? Eu quero te dizer que a dúvida
que está vindo na tua cabeça nesse sentido é uma dúvida de proveniência maligna, que você possa repreender, porque o nosso Deus é o Deus que derrama certezas. Ei, eu aceitei Jesus, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu aceitei Jesus e Ele prometeu sobre a minha vida que eu venceria. Eu tenho certeza que eu vou vencer. Afinal de contas, como disse a nossa pastora Jeane, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não cumpriria. Aí a palavra do Senhor de Deus conclui dizendo: Ele diz que faz e faz mesmo. Ele não deixa sombra de dúvida nenhuma. Aí o diabo vindo falar com a própria verdade, deixando dúvida na cabeça de Jesus. Diga ao irmão que está do teu lado: não permita que o diabo semeie dúvidas no teu coração. Não permita, amado irmão, de jeito nenhum. Uma outra coisa que o diabo fez ainda é no se tu és Deus, é tentar Jesus o seu ego. Jesus é Deus, sim ou não, igreja? Eu tenho absoluta certeza que Jesus é Deus. Mas em Filipenses, meu presbítero Cleiton, no capítulo de número 2, está dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, para que todo joelho se dobre perante o Senhor e toda língua confesse que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. Jesus não quis ser Deus. Ele não quis roubar a glória de Deus. Ele disse: Senhor, eu vou, mas eu vou na forma de servo. Eu vou sentindo que nem ele sente. Eu vou chorando que nem eles choram. Jesus chorou, sim ou não? Lázaro morreu e Jesus botou para chorar. E eu acho que Jesus era muito parecido com o pastor Leandro. Devia chorar só. Meu Deus do céu, o povo está vindo aí, está faltando vinho. Aí Jesus vai lá e faz o milagre. E quando vê a alegria dos irmãos celebrando, porque o melhor vinho foi colocado na mesa, possivelmente Jesus chorou de alegria. Porque eu choro de alegria, você chora de alegria. Jesus tinha sentimento, mas mesmo sendo Deus, Ele não usurpou. Quem assistiu ao Usurpador aqui? O Usurpador o pessoal assistiu, não é possível. O que a Alice levantou a mão fervorosamente. Mas foi a primeira versão lá, né, daquela atriz lá, né? Maria do Bairro não, né? Negócio tentar roubar a glória de Deus, Jesus não quer. Não permita que o diabo, ele infle o ego no teu coração. Eu já falei isso aqui, vou repetir para os irmãos. Tem irmão que infelizmente, e essa é uma verdade que tem que ser dita, e me perdoe se você achar ruim, mas eu vou falar, que tem síndrome de Jeová. Só acontece se eu fizer, só acontece no poder do meu muque, só acontece no poder da minha poupança, ou do carro que eu tenho. Olha, meu filho, só acontece na tua vida porque Deus é. Você e eu não tem poder nenhum. Todo o poder é dele, toda a graça é dele, a misericórdia é dele, a vitória na cruz do Calvário foi dele. Aquela cruz era nossa. Aí Jesus diz: não, agora eu vou trazer para mim. Eu não quero usurpar ser igual a Deus, mas eu quero aquela cruz que era do pastor Cássio, que era da pastora Jeane, que era do diácono Lamartine, que era do meu irmão Carlos, que era da igreja Crisaltema. Aquela cruz sim, eu quero para mim, porque eu quero servir. E agora eu me esvazio de mim, porque quando eu me esvazio, o Espírito Santo me enche. E a terceira tentação, só nessa parte, aí sim é o pão. Ordena que essas pedras se transformem em pão. Alguns historiadores, e eu sou historiador, mas eu não estudei essa parte de meu irmão Pedro, que também é historiador, dizem que as pedras daquele local onde Jesus estava eram muito parecidas com pães. E eu aprendi com o meu pastor, na hora da celebração da ceia, que boa parte do pão daquela época era feito com raspas de pedra. Quem já ouviu isso aqui? Alguns irmãos. Então as pedras eram muito semelhantes a pães. Então o diabo, ele tentou confundir a mente de Jesus. Porém Jesus, na palavra,
citando o livro de Deuteronômio, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode fazer o que você quiser, me oferecer o que você quiser, mas eu tenho certeza que o verdadeiro pão que alimenta são as escrituras sagradas. Aliás, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e glória a Deus. Ele é o pão verdadeiro que alimenta. A palavra de Deus, Logos, é o verdadeiro alimento. Só que Jesus não estava falando apenas o Logos. Jesus estava falando a palavra de Deus, Rema, a palavra revelada, a palavra que edifica, está sobre a minha vida. Você lembra o que aconteceu antes da tentação de Jesus? Ele tinha acabado de ser o quê? De ser o quê, igreja? Batizado. E o que é que aconteceu com os céus? A voz do Senhor disse: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Aí Jesus está respondendo para o diabo: a Bíblia Sagrada vai me alimentar, mas eu sei também que existe a palavra que é liberada especificamente sobre a minha vida, e ela é o verdadeiro alimento. Quem já ouviu a voz de Deus aqui, dê um glória a Deus. Se você não ouviu a voz de Deus, eu quero liberar os teus ouvidos para começarem a ouvir mais a voz de Deus. Eu quero nessa noite profetizar sobre você que tem ouvido a voz do Senhor. Receba aí, levanta a tua mão. Você ouvirá ainda mais a voz do teu Deus. E essa voz é a voz que é suficiente para alimentar a minha vida e o meu coração. Aleluias. E depois de tanto tempo no deserto, Jesus teve fome. E é legítimo sentir fome. É legítimo sentir tristeza. No mundo tereis aflições. Não é dores e aflições, minha irmã Simone. No mundo, sim, passaremos por dores também. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo em outras palavras: se eu venci, você tem acesso à vitória também. Depois de passar esses 40 dias, Jesus sentiu a sua barriga incomodando. E aí o diabo continua tentando Jesus. E Jesus não cai nesse primeiro momento. Aí vem a segunda tentação. O diabo conduz Jesus a um momento da história, ou para uma visão da história, porque ele tem poder para isso, e apresenta todos os reinos do mundo, e dizendo assim: olha, se tu prostrado me adorar, sabe o que eu vou fazer? Todos esses reinos aí eu vou te dar. O diabo é muito sujo. O diabo estava querendo dar uma coisa que nem dele era. Deixa eu repetir. O diabo estava querendo entregar para Jesus uma coisa que nem dele era. O mundo sim jaz do maligno. Mas quem foi que disse que todos os reinos estão nas mãos do diabo? De forma alguma. E muitas vezes o diabo vai inclusive, eita, isso aqui é forte, viu? Tentar te dar uma coisa que não é tua. Tentar te dar o marido que não é o teu. Tentar te dar a esposa que não é a tua. Tentar te dar o dinheiro que não é o teu. É duro ou não é, igreja? É assim que ele age, porque ele é enganador. Mas o que é meu, é meu. E sabe o que é meu, e sabe o que é teu, já foi garantido por Jesus, a nossa salvação. O que vier agora é lucro. E o que vier agora, eu tenho que estar com a minha voz minha audição bem atenta para entender se aquela realmente é a voz de Deus. Afinal de contas, o diabo ele é enganador. E se a gente não tiver o discernimento para saber quando é de Deus ou quando não é, é capaz a gente cair. E quando é que eu sei que é de Deus? Quando eu sei que é de Deus é porque me traz paz no meu coração. É o primeiro sinal que eu sinto. Meu coração está cheio de paz aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu sei que o que Deus trará para este lugar é coisa grande. O que Deus fará aqui neste lugar, na realidade, são coisas temporárias neste lugar físico. E o meu coração está cheio de paz. Porque eu sei que quem está preparando, quem está dando todos os detalhes, é o Senhor Jesus. Mas quando vem aquela dúvida,
Aquela conversa mole, olha, tenha cuidado. Aquela mensagem no WhatsApp, oi sumido. Quem já é, né? Oi sumida. Cuidado, meu irmão. Porque o diabo muitas vezes quer entregar o que é dele e também o que não é dele. E quer entregar para você muitas coisas que não são tuas. Eu recebo apenas aquilo que é meu. Você recebe apenas aquilo que é seu. O que é seu por direito é o lugar na mesa junto com os outros filhos. Isso daí é seu e ninguém toma. Fala para o irmão que está do teu lado. O que é seu, ninguém toma. Glorifica o nome do Senhor. O que é seu, ninguém toma, nem o diabo. Eita, derramei a água. Coisa boa. Ainda bem que comprei uma Bíblia nova. Vamos embora. E ainda bem que não foi a água toda também. Vamos continuar. Depois de tentar Jesus no ego, depois de tentar Jesus na dúvida, depois de tentar Jesus na provisão de tudo que não era dele, e querer dar os reinos que não eram nem do diabo, e Jesus não caiu nessa, o diabo agora ele vai mudar de estratégia. Do grego estratégia, quem lembra disso? Tropa de elite. Do grego estratégia, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Estratégia. Strategy. Nascimento lá falando. Muito obrigado, meu irmão Gilson. Ele muda de estratégia. Ele leva Jesus para o pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo? O telhado do templo. E aqui tem duas tentações. Ele primeiro tenta Jesus na palavra e para fazer Jesus inverter de lugar com ele. Porque o diabo muitas vezes, pela astúcia que ele tem, ele quer inverter de lugar conosco. Ele é o culpado, mas tenta nos imputar a culpa. E é disso que a gente vai falar. Ele tenta fazer com que Jesus tente ao próprio Deus. E o que é que o diabo faz? Usa a palavra. Olha que astucioso. Salmo 91 ele cita. Porque aos teus anjos se dará ordem para que não tropeces em pedra nenhuma. Que astucioso esse caba, viu? Aí Jesus também na palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou repetir para você que eu acho que você não entendeu. Jesus usando a palavra que foi liberada sobre a sua vida, meu irmão. Essa palavra que é viva e eficaz para nos transformar. Afinal de contas, o Evangelho é poder de Deus e transformação de vidas. Ele usa a palavra de volta para o diabo e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí tem a irmão que está passando um tiroteio no meio da rua, ele diz, eu vou passar no meio porque eu sou muito homem. Vai levar um balaço, meu irmão. Ou então tem irmão que eu vou falar com aquele contatinho, mas é só rapidinho aqui, eu sei, eu sou homem demais. Sabia, deixa eu fazer só um paralelo. Do diabo a gente deve resistir, mas a tentação de cair no adultério a gente deve fugir. Onde é que está isso na Bíblia? José. O diabo, você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com mulher, meu irmão, falo para os homens aqui, corra que o negócio é sério. E mesmo correndo a mulher ainda botou a culpa no homem. Porém Deus é tão misericordioso e cumpre tanto os seus propósitos que ele fez e permitiu que José passasse pelo deserto, o deserto da prisão. Mas José, que dormia um dia como prisioneiro, acordou no outro como governador. Então Deus cumpre os seus propósitos no meio do deserto do crente. Por causa disso eu vou dar ocasião para estar pecando de forma alguma. Onde abundou o pecado, superabundou a... Aí Paulo não termina aí, Paulo complementa dizendo assim, e é por causa disso, bonitão, que tu vai pecar, é? De jeito nenhum, porque é o Deus que nos chamou para a salvação, também nos chamou para a santificação.
E eu peco todo dia, pensamento, palavras e atitudes, mas todo dia eu me arrependo e digo: Senhor, vem aqui, eu sou frágil, sou pecador, não permita, Senhor, que eu seja derrubado pelas setas inflamadas do inimigo, faça com que eu saia da minha posição de defesa, avance para a posição de ataque, porque o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida é te colocar de pé para enfrentar o diabo. E tem uma outra tentação. Jesus venceu na palavra, dizendo que não tentaria o Senhor Deus. Mas o diabo, ele sabia que naquela região da Judeia, os judeus acreditavam que o Messias pisaria no pináculo do templo, e logo depois entraria no Santo dos Santos, o lugar do sacrifício, o lugar onde o sacerdote entraria, faria o sacrifício e o pecado de Israel seria totalmente expiado. Aí ele leva Jesus lá para o alto e diz: se tu estiver lá dentro, você agora vai fazer aquilo que os judeus acreditam. Aí Jesus olha assim: eu não estou com as roupas apropriadas, porque eu teria que estar com as roupas sacerdotais. Eu não estou na ocasião correta. Eu não estou no momento correto para fazer isso. Chegará o momento em que eu expiarei o pecado de toda a humanidade, não apenas os judeus. E esse momento vai ser na cruz do Calvário, porque aquela tradicionalidade, porque aquela religiosidade precisava ser quebrada. Sabe o que é o que o diabo estava tentando fazer em Jesus? Botar uma culpa em Jesus que não era dele. E muitas vezes o diabo tenta fazer isso comigo e você, imputar na minha vida e na tua uma culpa que não é sua. Aí ele fala assim para você: lembra daquele irmão que você não fala mais? Foi culpa tua. Lembra do emprego que você perdeu? Foi culpa tua. Lembra da saúde que você agora está fragilizada? Foi culpa tua. Deixa eu dizer a você o que é que está escrito lá em Isaías 53, que o Senhor tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas culpas, e o pecado e o benefício da paz foi trazido por ele, e por suas pisaduras nós fomos absolutamente sarados. O diabo hoje não tem direito algum de colocar culpa nenhuma em você, porque toda a culpa foi carregada por Jesus na cruz do Calvário, e hoje a gente tem acesso direto e irrestrito ao nosso Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: toda a culpa, todo o pecado foi lançado em Jesus. Aí diga com autoridade assim para ele: não permita que o diabo coloque culpa em você. E eu vou complementar dizendo: o diabo coloca a culpa e Jesus derrama perdão. O diabo coloca acusação no tribunal do júri do Senhor. O diabo é o promotor, mas o nosso Deus é o advogado que está lá no céu, advogando a minha e a tua casa, dizendo: ei, eu paguei o preço por ele. Ele não podia pagar, eu paguei. Acabou-se. Você não tem que assistir o Alto da Compadecida aqui. Aí está lá a figura da advogada, mas o advogado na realidade é aquele que está no trono, porque ele não é só advogado, meu irmão Alisson, ele também é juiz, e ele julgou a nossa causa, e ele jogou a nossa vida, e na hora de pesar se valia a pena morrer por mim e por você, ele disse: vale a pena, porque eu quero viver a plenitude dos tempos juntamente com o meu filho. Qual é o pai que não quer estar com o filho? Ele julgou as nossas culpas e disse: olha, eles realmente pecaram, eles realmente têm culpa, mas eu tomo sobre mim toda a culpa, e hoje eles podem ter acesso irrestrito a mim. Estou terminando, meu amado irmão. Versículo 13 diz que Jesus venceu as tentações e o diabo se ausentou para sempre. Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Jesus venceu as tentações e o diabo se afastou para sempre, sim ou não? De jeito nenhum. O diabo tentou Jesus o resto
da vida dele toda. E por que você acha que ele não vai fazer isso com você? Você é mais bonito, é? Não é, irmão. Deixa eu te falar essa verdade. Você não é mais bonito que Jesus. E eu não estou falando daquele Jesus nórdico, não, viu? A beleza dele é a beleza da plenitude da beleza. Seus olhos brilham como chamas de fogo. Seus pés são como latão reluzente. Glorifica o Senhor, igreja. Está no Apocalipse. Tem crente que tem medo, meu pastor Cássio, no Apocalipse. Vixe, Jesus, Apocalipse. Um dia eu vou pregar aqui de Apocalipse. Aí, já ouviram aquela música? Eu acho que é Lauriette que canta. Aí ela diz, no final dos tempos vai acontecer isso, terremoto e tal, não sei o que. Se cantar uma música dessa no ciclo de oração, meu irmão Patrick, o pessoal fica tudo amuado. Aí quando chega na hora do mais um Apocalipse, eita que glória até umas horas. Porque o povo só quer saber da vitória, mas a vitória já foi dada lá na cruz do Calvário. Então eu glorifico inclusive pelos momentos e pelos cumprimentos da palavra do Senhor, ainda que eles sejam duros. É o Senhor que está com o controle de todas as coisas. O diabo não se ausentou por um momento. O diabo voltou a tentar Jesus. Ele usou inclusive Pedro. Pedro, machão todo, aquele que passa no meio do tiroteio. Disse, olha, eu vou morrer por ti, Jesus. Que é isso? Jesus, vendo que era o diabo, disse, para trás de mim, Satanás. Jesus foi tentado até na cruz do Calvário. Quem concorda comigo? Pouca gente concorda, só o presbítero. Levanta a mão, quem concorda comigo? Jesus foi tentado na cruz do Calvário, sim ou não? Está lá um dos ladrões da cruz dizendo a mesma frase que o diabo usou. Se tu és Deus, desce dessa cruz e mostra que tu és Deus. Aí Jesus diz, eu não vou descer, porque essa cruz é minha, para que meu povo possa me adorar. Eu permaneço, Pai, em tua mão, entrego o meu espírito, agora todas as coisas estão consumadas, e o meu filho pode se achegar a mim. E ele não pensou em cair na tentação mesmo no momento mais duro. Fica de pé comigo nessa noite, igreja. Meu irmão Elton. Sabe o que diz o versículo 14? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Vou parafrasear o Senhor, meu pastor. Se você tivesse entendido, você já tinha glorificado ao Senhor faz tempo. Olha. O Espírito, lá no versículo 1, conduziu Jesus para o deserto. E a palavra de Deus diz agora no versículo 14, que pelo poder do Espírito, Jesus foi tirado do deserto e levado para a Galileia. O mesmo Espírito que permitiu que Jesus passasse pelo deserto, esteve com Jesus uns 40 dias. Mas ele não deixou Jesus naquela condição para sempre. Ele retirou Jesus do deserto. Inclusive ele foi além. Sabe por quê? Porque ele fez o nome de Jesus ser conhecido em toda a região. Lembra que o diabo havia prometido que se ele se prostrasse e adorasse, ele teria todos os reinos da terra. Era mentira dele. Quem fez Jesus conhecido foi o Espírito Santo de Deus. E Jesus venceu o pecado, a morte, trouxe o juízo sobre as nossas vidas, morreu na cruz do Calvário, mas também não ficou pendurado na cruz. Vou repetir para você. O Espírito que fez com que o momento de Jesus fosse passageiro dentro do deserto, também fez com que o momento de Jesus fosse passageiro na cruz. E o mesmo Espírito que permitiu que Jesus tivesse um momento na cruz, foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez com que a estadia de Jesus no túmulo fosse passageira. Mas tem um lugar, meu amado irmão, que a estadia de Jesus é para sempre. Toca no teu coração e diga assim: é no meu coração que Jesus habita. Fale isso, amado irmão: é no meu coração que Jesus habita.
Repita-se comigo: e daqui ele não sai. Glorifica o nome do Senhor. Talvez, amado irmão, sobre a vida de alguns aqui, você esteja passando exatamente por um deserto. O deserto da solidão, o deserto da sequidão, o deserto dos extremos, dos sentimentos. Mas eu quero te dizer que no deserto Jesus está contigo também. Muitos irmãos aqui um dia conheceram e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas por conta das dificuldades da vida, eles não permitiram que o Espírito conduzisse a sua vida e se afastaram para o deserto voluntariamente e saíram da presença do Senhor. Mas essa é uma noite em que o Espírito, ele tira você do deserto e te leva para o banquete. Você vai louvar conosco esse hino dizendo: Espírito vem. Você pode dizer isso: Espírito. Diga com autoridade: Espírito, venha sobre a minha vida, sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão passando pelo deserto. Pai, nós oramos essa noite, Pai, sobre aqueles que estão passando pelo deserto da incredulidade, Deus, sobre aqueles que estão passando pelo deserto da solidão, sobre aqueles que estão passando pelo deserto do fracasso, pelo deserto da extrema pobreza, Deus, sobre o deserto, ó Senhor, daqueles que se afastaram do seio e da tua intimidade, Deus. Nessa noite, assim como Jesus venceu no deserto, que os teus filhos possam dar vazão para que o teu Espírito volte a conduzir as suas vidas. E sobre a vida daqueles, ó Deus, que já te conhecem, que eles permaneçam. E mesmo que venha o deserto, eles possam continuar te adorando. Porque o deserto não define se eu sou vitorioso. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Se o nosso irmão está passando por alguma dificuldade, Deus, algum deserto, não será esse momento passageiro que irá definir se o teu filho é fracassado, porque o teu filho é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai adorar o Senhor nesse momento. Toda a igreja adora o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Adora o Senhor. Chama o Espírito Santo para você. Quero conhecer mais de ti. Chama o Espírito. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Conduz as nossas vidas, Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Adora o Senhor. Eu quero viver algo novo. Sair do deserto e te encontrar, Deus. Faz meu coração arder de novo. Deus faz nova todas as coisas, Pai. Adora o Senhor. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Chama o Espírito de volta para a tua vida, meu amado. Chama de novo para habitar em teu coração. Não permita que o deserto seja eterno. Chama o Espírito para reger a tua vida e conduzir as tuas decisões. Levanta a tua mão, igreja, e adora o Senhor. Eu quero